Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Hoje é domingo, é o dia do Senhor, dia em que nós somos convidados a ir à Santa Missa, a celebrar o mistério da nossa fé. Nós que somos filhos do mesmo Pai. Nós queremos juntos proclamar a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, na mesa da palavra, na mesa da Eucaristia, dentro desse tempo tão forte, tão bonito, que é o Advento. Hoje nós celebramos o terceiro domingo do Advento. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 11, do versículo 2 até o versículo 11. Mateus capítulo 11, do versículo 2 até o versículo 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem: Tu és aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que foste ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que foste ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. É alguém que é mais do que profeta. É aquele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terceiro domingo do Advento. Hoje a igreja nos permite usar não somente a cor roxa, o roxo da liturgia, mas também permite usar o rosa. E por que hoje a igreja, dentro da liturgia, permite usar a cor rosa? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu gosto sempre de explicar. Uma vez eu fui fazer um retiro em uma casa de retiro dos jesuítas, lá na Serra de Baturité, e eu acordei cedinho de madrugada e fui fazer uma caminhada. E nessa época eu morava em Fortaleza e na correria de uma vida de pároco, muitas responsabilidades. Enfim, eu fui fazer esse retiro de 8 dias de silêncio. Quando eu estava voltando da caminhada, o sol estava nascendo. E aí eu estava subindo assim uma ladeira. Quando eu cheguei em cima, exatamente aqui, quando eu vi a luz do sol que estava nascendo, bateu assim no meu olhar, né? E eu vi que antes do sol nascer, o céu estava rosa, né? Eu só conseguia ver o rosa no céu. Quando eu cheguei lá em cima da ladeira, eu vi o sol, né? Então, antes do sol nascer, como é que o céu fica? Fica rosa, né? Então, a liturgia traz isso, essa simbologia da aurora. O sol, o céu que fica rosa, anunciando que vai nascer o sol da justiça, que é Cristo. Então, a liturgia já nos prepara. Daqui a pouquinho, nós iremos celebrar o Natal, o nascimento do Senhor. Então, o céu já começa a ficar rosa, essa cor da alegria. Então, hoje, meus irmãos, minhas irmãs, dentro da liturgia, a gente retoma essa cor rosa, que também se usa na Quaresma, para dizer: o nosso coração está feliz. Por quê? Porque nós iremos receber o sol nascente que veio nos visitar, o sol da justiça que é Cristo. Ele que ilumina as trevas do nosso coração. E hoje, a liturgia traz novamente à luz a pessoa de João Batista. Domingo passado, a gente já viu João Batista dentro da liturgia,
Hoje, novamente aparece aqui João Batista. João Batista que manda os seus discípulos perguntar a Cristo, né? É tu mesmo ou a gente precisa esperar outro? Mas não foi João Batista que apontou o Cristo? Né? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele conhecia, eram inclusive parentes. Mas por que João Batista então manda essa mensagem? Gente, dentre tantas explicações, eu vou dar uma aqui que é minha, né? Dos meus momentos de oração, da minha espiritualidade. A gente, na vida de fé, a gente passa por momentos de crise também. Então, não é que João Batista não soubesse quem era Jesus, inclusive ele apontou, ele deu a sua vida, ele dedicou a sua vida para preparar os caminhos do Messias. E ele foi que apontou o Cristo, né? Ele viu a pomba descer sobre Jesus e dizer, eis o meu filho amado, escutai-o. Então João Batista tinha tudo ali, né, para comprovar. Mas agora, os milagres que estavam acontecendo, os sinais do reino que tinha chegado, do Messias que tinha chegado, fortalece ainda mais no coração de João aquela parte obscura que muitas vezes a gente vive na vida de fé. Não tem problema nenhum a gente dizer que em algum momento João Batista precisava de comprovações, né? Precisava de sinais, para que a sua fé continuasse ainda mais forte. A gente passa por momentos de noite escura. Santa Teresinha passou, São Francisco passou, São João da Cruz passou, Teresa d'Ávila passou, Padre Pio passou por momentos de noite escura, por momentos de aridez, por momentos de assídia, né? Essa preguiça espiritual, onde a gente às vezes só reza porque tem que rezar mesmo, né? Dá aquele vazio. Às vezes a gente vai arrastado para a missa, arrastado para a igreja, a gente reza o texto, né? Meu Deus, só ele sabe, mas eles não desistiram, né? Jesus então vai e manda esse recado. Diga, João, não vou nem dizer se sim, se não. Diga, João, o que vocês estão vendo aqui. E aí, para dissipar qualquer dúvida, qualquer incerteza, qualquer minúsculo sinal de insegurança com relação à verdade de que Jesus era aquele que deveria vir. E aí Jesus, então, vai elogiar João. O que vocês foram ver no deserto? Um homem culto, inteligente, né, poderoso, que veste roupas finas? Não, um caniço, agitado pelo vento. Ou seja, um homem muito simples, mas que deu a vida por aquilo que ele foi chamado a ser. Né? Como diz um filósofo, torna-te aquilo que tu és. E ele foi aquilo que ele foi chamado a ser. Ele realizou exatamente o que Deus o chamou, aquele que deveria preparar os caminhos do Senhor. E aqui cabe uma pergunta para mim e para você. Será que eu estou me tornando aquilo que Deus sonhou para mim? Porque João Batista, mesmo perdendo a cabeça, mesmo sendo martirizado, ele é feliz. Ele é glorioso lá no céu. Por quê? Porque ele viveu o sonho que Deus tinha para ele. Ele cumpriu muito bem o seu papel dentro da história da salvação. Será que eu estou fazendo isso? Será que você está fazendo isso? Porque é exatamente isso que fez João Batista ser um homem privilegiado. Recebeu de Jesus um dos melhores elogios do Novo Testamento. Nenhum homem nascido de mulher é semelhante a João. Já pensou se Jesus diz isso sobre mim, sobre você? É uma bênção muito grande, uma graça muito grande, né? Pois ele disse sobre João, porque João é realmente esse homem grande, mas é grande porque cumpriu a vontade do Senhor perfeitamente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Viva São João Batista, deseja a você um abençoado domingo, um abençoado advento. Te espero aqui amanhã.